E aí, alunos? Treinaram bastante as sentenças interrogativas, afirmativas? Acredito que sim. Então, hoje, a nossa aula irá falar justamente sobre 3 elementos sintáticos principais na Libras. Veja o nosso primeiro slide. Em todas as línguas, há pelo menos 3 elementos sintáticos principais. Sujeito, que é o agente da ação, o verbo, a própria ação, e o objeto que qualifica ou detalha o verbo. Desde que entramos na escola, começamos a aprender e utilizar uma língua como uma gramática padronizada entre as aprendizagens. Está o modo de organizar ou desenvolver um discurso. Mas como se organiza isso nas frases na Libras? Iremos aprender isso. Qual é o modo de organização? Seria sujeito, verbo, objeto? Ou seria verbo, sujeito? Como seria isso? Segundo as autoras Quadros e Carnop, ela destaca que a ordem é geralmente verbo e objeto, mas que outras ordens também são possíveis. Observe, sujeito, verbo e objeto. Um exemplo, eu gosto de laranja. Ficaria na língua de sinais, eu, sujeito, gostar, o verbo, laranja, objeto. Então, eu, como ficaria isso na estrutura da Libras, professora Silvana? Eu gostar, laranja. Seria assim. Você tem dinheiro? Como ficaria isso na língua de sinais? Percebeu como a professora Silvana fez? Você ter dinheiro? O objeto, verbo e sujeito, laranja, ele gostar. Como ficaria isso na língua de sinais? Você já sabe produzir uma frase assim. Laranja, ele gostar. Sujeito, objeto e verbo. Já muda um pouco a frase. Você, laranja, gostar, e ficaria na sentença interrogativa. Portanto, verbo, objeto e sujeito ficaria nessa estrutura. Gostar, laranja, ele. E a expressão facial sempre associada às sentenças interrogativas. A organização sintática se dá no espaço. O sinalizador ele define pontos específicos para cada referência abordada no discurso. Assim, a pontuação se dá em 2 casos, com o referente presente no ambiente ou quando ele não está fisicamente presente no ambiente. Aponta direto para o referente, que é o sujeito ou o objeto, ou estabelece um ponto no espaço para referir-se a ele. Lembra quando nós trabalhamos aquela frase Ana chorou e Paula não chorou? Você tem que localizar o sujeito no espaço e tem que apontá-lo aonde está a Ana, onde está a Paula. Você deve estabelecer um ponto no espaço para se referir a esse objeto. Se o sinalizador não quer que o referido saiba usar o indicador apontando para a palma da mão, que encobrirá, ou o indicador às escondidas, então eleve os olhos, direcione os seus olhos na direção referida. Por exemplo, olha um exemplo, ele não quer, ela quer. Percebeu? Eu não usei sinalizadores indicando, usei apenas os olhos disfarçadamente. Compreendemos então que, assim como na língua portuguesa, podemos utilizar de maneiras diversas para que o referente saiba ou não que nos referimos a ele. E é muito interessante. Tente utilizando apenas a expressão facial, indicando alguém, como num apontamento, o olhar, a expressão diz muito a respeito do outro e de nossas intenções. Por exemplo, eu gosto. Olha a expressão. Não quero. A expressão. Então, é muito interessante que as intenções estejam aliadas às expressões faciais. Agora, aprenderemos alguns adjetivos na Libras. Vamos lá?
Adjetivos na Libras. Acompanhe no seu manual, nas páginas 110 e 111. Fofoqueiro. Como se faria esse sinal? Existem vários sinais que chamamos de regionalismo da Libras, onde são utilizados de formas diferentes a palavra fofoqueiro. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu aprendi língua de sinais no Rio de Janeiro, onde é a primeira capital a ter a primeira escola de surdo. A professora Silvana já trabalhou com vocês, é o INES. Então, a língua de sinais iniciou praticamente no Rio de Janeiro. O sinal de fofoqueiro no Rio de Janeiro, você utilizaria a sua configuração de mão em F, traria na boca e para frente e para trás. Esse é o sinal de fofoqueiro. Aqui em Curitiba se usa fofoqueiro assim. Então você precisa adaptar o sinal ao que o seu aluno conhece. Fofoca também seria dessa mesma forma, só que, prestem atenção, você tem que direcionar os personagens. Quem está fazendo fofoca? Eu sou fofoqueiro? Ou eles estão fazendo fofoca? Ou a Silvana que fez fofoca? Ou o Paulo fez fofoca para mim? Em uma construção, nós poderíamos dizer, ele é fofoqueiro. Então, você tem que encontrar o sujeito na frase. Localizá-lo no espaço. Quem é fofoqueiro? Ela, a Silvana? O Paulo? O Maurício? Ou o Ronaldo? Localize os personagens nesse ambiente visual. Barulhento. Com a seguinte configuração de mão. Veja só. Você pega os seus indicadores e é um sinal realizado com as duas mãos. Você traz na articulação, o ponto de articulação é o ouvido. E você movimenta esses sinais repetidamente, puxando do ouvido para fora, em movimentos assim. Esse é o sinal de barulho, movimento, agitação. Em uma construção frasal, ressaltamos quando alguém ou algum lugar há um ruído. Por exemplo, aqui está barulhento. Lá é barulhento. Então o sinal é esse. Indicadores, ponto de articulação ouvido e você puxa do ouvido para fora. Sinal de bondoso. Você sabe como é o sinal de bom. Configuração, muitos utilizam a configuração de mão em S, outros utilizam em O, mas o ponto de articulação é a frente da boca. Bondoso. Você pode usar em O e abre a sua mão. Em S e abre a sua mão. Não é errado. Portanto, é importante que você use bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a configuração é sempre essa, de bom. A pessoa é bondosa também. Alguém é bondoso, ele é bondoso, ela é bondosa. Utilizamos sempre essa expressão, mas dentro do contexto. Aquele homem é bondoso. A Silvana é bondosa. Ele é bondoso, localizando o sujeito no espaço. Confuso? Com ambas das mãos, você vai sinalizar agora a palavra confuso. Como ficaria isso, confuso? Mãos abertas, as duas mãos abertas, e você une as mãos e faz assim, ó, balança, para cima e para baixo. Essa é o movimento. Então, a língua de sinais, ela tem configuração de mão, ponto de articulação e movimento. Você faz esse movimento leve para baixo e para cima, demonstrando que esse é o sinal de confuso. E a expressão associada ao sinal. Confuso. Aquela cara de quem não entendeu nada. Como ficaria o sinal de timidez na língua de sinais? Ah, você é tímido? Não. Silvana é tímida, sabia? Muito tímida. Eu também sou um professor muito tímido. Às vezes eu me solto mais na língua de sinais do que propriamente oralizando as minhas aulas. Mas como seria o sinal de timidez? Configuração de mão é essa. Essa configuração de mão é um numeral. É o numeral 5 na Libras. Agora, onde é o ponto de articulação desse sinal? No rosto, na bochecha. E você movimenta ele subindo para cima. Esse é o sinal de timidez, de tímido. Você sobe lentamente, apresentando a sua expressão facial, que indica timidez. Ó, vergonha, você se encolhe.
para demonstrar que você é uma pessoa vergonhosa, tímida. Esse é um sinal que pode apresentar variações, com uma, com duas mãos, indicando tímido, vergonhado. Tenta fazer. Tem algum aluno aí, algum amigo seu que é tímido? Tem vergonha? E você, é engraçado? Como seria o sinal de engraçado em língua de sinais? Sempre use a sua mão de dominância. A configuração seria L, o ponto de articulação frente da boca, e possui o seguinte movimento também utilizado para piada, ó, é engraçado, ó, configuração L, frente da boca, une os dedos e abre. Esse é o sinal da pessoa engraçada. Agora, é interessante que os sinais eles modificam-se dependendo do contexto, o modo da leitura. Isso pode indicar a construção frasal. Ele é muito engraçado, vários movimentos. Ou a pessoa, ela é famosa, ela é um astro da mídia, da TV. Como seria o sinal de famoso? Use sempre a sua mão dominante. Configuração de mão seria letra B, ponto de articulação na cabeça, ao lado, e você faz esse movimento puxando para fora. Ó, famoso. Ele é famoso. Então, um sinal que apresenta movimento. Agora, como seria o sinal de bobo? Bobo, você usaria a configuração de mão assim, Y. Ponto de articulação, frente da testa, em movimentos circulares. Esse sinal diz que a pessoa é boba. É importante que o intérprete da língua de sinais brasileira, ele conheça bastante sinônimos, porque na nossa estrutura da língua portuguesa existem vários sinônimos. A pessoa pode ser denominada boba, imbecil, idiota. A língua de sinais também tem essas simulações, esses sinais diferenciados. Bobo, idiota e assim por diante. Portanto, o sinal de criança agora. Uma criança boba. Como seria o sinal de infantil e ao mesmo tempo utilizado para identificar a criança? Sinal de criança nós temos esse aqui, mãos abertas, ponto de articulação boca, e você desce lentamente os seus dedos sobre os lábios. Ó, criança. Mas existe outro sinal de criança também, identificando o tamanho da criança. Criança pequena ou infantil. A construção frasal, nós precisamos compreendê-la bem. Por exemplo, um adulto, quando você diz, você parece uma criança, ou seja, você é muito infantil, parece que você não teve infância, né? Como seria isso na língua de sinais? Você aponta para o sujeito no espaço e faz o sinal de criança infantil. Você é muito criança. Você parece infantil. Ou aquela pessoa chorona. Você fala, poxa, como você é chorão. Identifique o personagem no espaço também. Aponte em direção à pessoa e faça o sinal de chorar, com ambas as mãos. O ponto de articulação, alunos, é muito importante. Se você não colocar o sinal no ponto de articulação correto, isso causa um distraidor quirêmico. Você deve fazer os movimentos corretos, a expressão facial sempre presente, indicando a tristeza, o comportamento de quem chora, a pessoa que é engraçada. Pode passar ou aliviar a intensidade do sinal, dependendo da intenção. Perceba, você é um chorão. Identifique a pessoa e faça o sinal de chorão. Nossa, ele é extremamente chorão. Aí você já dá intensidade no sinal, ó. Extremamente chorão. Aprenderam? Vamos treinar bastante? Bem, na próxima aula nós iremos discutir mais sobre assuntos muito mais interessantes com relação a Libras. Agora eu quero que vocês conversem entre vocês, brincando, lógico, para treinar a Libras. Você é chorão, você é tímido, você é engraçado, você parece uma criança. Vamos treinar? Depois nós retornaremos. Boa aula para vocês.